Boa tarde, feras. Feras do desafio. Mais uma aula de matemática para o Enem. Informo a vocês tá, que hoje vamos trabalhar tanto para o Enem quanto para o pré-concurso. Teremos aulas para o Enem e logo em seguida, sem intervalos, para o concurso da Polícia Militar do Estado do Amapá com raciocínio lógico e matemática. Vamos lá então. Na aula passada, o que foi que nós estudamos, né, referente à geometria espacial? Nós vimos logo no final, que eu vou lembrar a vocês, sobre o estudo da pirâmide, não foi isso? Estudo da pirâmide, estudo do cone. Agora, hoje, vamos fazer resoluções de questões do Enem e vamos mostrar para você como resolver essas questões. Vem aqui com a gente. Vocês devem saber que deve estar aí aparecendo, tá? Eu sou o professor Russo, mas de costume nós colocamos no quadro, perfeito? Então nós temos aqui para a aula de hoje as resoluções de questões do Enem. Vamos lá então. Para a nossa primeira questão da aula de hoje, nós precisamos ter esse domínio de conteúdo. Observe aqui com a gente. Qual, professor? É sobre a pirâmide. É sobre o estudo da pirâmide. Tá? Nós até brincamos com você, né? Falamos de estudo da pira, mas sejamos bem sinceros. Vamos fazer o estudo da pirâmide, tá bom, fera? Não é da pira. Mas vamos lá. O que é que como fazer uma pirâmide de forma rápida, Russo? Assim, fera, olha. Sigam aqui. Vamos fazer uma pirâmide de base quadrada. Russo, mas eu não estou visualizando o quadrado, mas é no espaço, tá, fera? Vamos traçar aqui o centro, observe o centro aqui do quadrado, e vamos traçar uma linha vertical para cima. Observamos aqui, ó. Aí daqui vamos fazer, tá? Vai surgir as arestas laterais da pirâmide. Olha só, a primeira, a segunda, igual mágica, né, fera? E a última. Claro que não vai sair perfeito, mas já dá uma luz aí para o fera aí fazer. Que vamos ter o vértice, isso aqui, ó, aresta lateral da pirâmide, aresta lateral da pirâmide, lembrando vocês, aqui, ó, isso aqui é uma pirâmide de base quadrada, onde, claro, se é quadrada, todos os lados são iguais, e os lados aí são chamados de aresta da base. Aresta da base. Do vértice ao centro da base, vamos ter a altura, vamos chamar de H. Perfeito? Tá aí, ó. Mostrei para vocês também, durante a aula, né, passada, que vamos ter 3 triângulos aí, né, retângulos. O primeiro, vou mostrar somente um para vocês logo de imediato. Nós temos que sair do centro da base, aqui, ó, temos um quadrado, e vai atingir bem no meio da aresta da base. E isso aqui nós chamamos de apótema, fera. Lembra que eu falei para você sobre o apótema? O apótema da base. O apótema da base. Perfeito? Esse aqui é a aresta da base. Tranquilo? Então, ó, tá aqui a pirâmide. Aí olha só a formação de um retângulo aí, né? Vamos até chamar esse retângulo pitagórico. Um retângulo pitagórico. Por quê, Russo? Podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Observe a altura, né? O apótema da base e mais esse segmento. Esse segmento aqui vai dividir esse triângulo. Olha, atentem aí. Esse triângulo que forma aqui a pirâmide, né, que é o lado da pirâmide, é um triângulo isósceles. Por quê, Russo? Porque ele vai possuir 2 lados iguais. Tá? É um triângulo isósceles. Não esqueçam, existe o triângulo isósceles, equilátero e o escaleno logo, né, de estudo que nós já fizemos nas aulas anteriores.
Podem voltar lá e verificar. Então, nós temos aqui um triângulo isósceles, porém, ó, primeiro triângulo pitagórico, perfeito? Por que, Russo? Podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, nós vamos ter a altura, o apótema da base e esse lado aqui que vai dividir o isósceles bem no meio, perfeito? Então, olha para cá. Podemos encontrar outro triângulo. Caiu a tampa aqui, Fé. Né? Podemos encontrar outro triângulo. Qual, Russo? Esse aqui, ó, que sai do centro da base. Vou até pegar, mudar de cor aqui, com um pincel vermelho, para destacar para vocês, certo? O outro triângulo pitagórico. Vejam só, sai do centro da base e vai atingir bem no vértice da base aqui, olha. Estão enxergando aí? Então, olha só, a altura, com mais esse segmento aqui, com mais a aresta da base, vão formar também outro triângulo pitagórico, tá? Então, ó, só aí nós temos dois triângulos dentro da pirâmide. E essa pirâmide é uma base quadrada, onde vão possuir 4 lados iguais, e esses lados são triângulos isósceles. E dentro da pirâmide, enxergamos logo de imediato 2 outros triângulos, tá? Pitagóricos. Como assim? Mais uma vez, reforçando. Podemos achar aí a altura, podemos achar a aresta lateral da pirâmide, podemos achar o apótema da base através da aplicação do teorema de Pitágoras, certo? Como assim? Lembra do teorema de Pitágoras? É o Tel-Pitt, teorema de Pitágoras, chamado de Tel-Pitt. Então, o que é que rege o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Perfeito? Aí finalizou, tranquilo. Então, o que é que nós temos que saber da pirâmide? Esse estudo, e o principal dela, que nós vimos, é o volume da pirâmide. O volume da pirâmide, tá? Pirâmide. Vou deixar pira, tá, Fera? Mas é pirâmide. O que é que dita o volume da pirâmide? O volume da pirâmide é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Não esqueçam que para calcular a área da base, temos que ter o conhecimento das figuras que ora são ditadas pelo comando da questão. Pode ser uma pirâmide de base quadrada, que é chamada de quadrangular, ou de base triangular, ou de base hexagonal, pentagonal, tá? Mas o mais importante é que você deva ter esse conhecimento de cálculo da área da figura plana, tá certo? Então, olha só, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Para você calcular o volume, você precisa saber, né, ter a área da base e logo em seguida a altura da pirâmide. Logo você terá o volume da pirâmide. Perfeito? Feito isso, né, esse resumo da aula passada, podemos resolver, né, uma questão que caiu no Enem, tá? Mas informo a vocês que, professor, como calcular a área lateral da pirâmide? Existe? Existe. Como calcular o volume do tronco da pirâmide? Pode ser? Pode. Mas vamos ver nas próximas aulas, tá certo? Vamos detalhar para você o estudo da área lateral da pirâmide e também do tronco da pirâmide. Então vamos para resoluções da questão do Enem. Me acompanha aí, fera. Você deve estar acompanhando aí, com certeza, pelo link, já deve ter a apostila, não é isso? Então já deu o aluno, você que está se dedicando, não esqueça, tem que manter o foco, tem que estar estudando aqui com a gente, tá? Com os professores do desafio. Nesse momento você pode revisar à noite as nossas aulas. Fique com a gente e vamos junto nessa caminhada que com certeza você será aprovado, fera. Vamos lá para a primeira questão da aula de hoje. A figura mostra a pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide. É claro, vocês vão observar que nesse primeiro momento, fera, aí, ó, é mais uma informação, né, para você se manter, como é que nós podemos dizer, informado em relação à cultura, não é isso? Então aí o Enem vem e conta para você uma historinha.
também conhecida como a Grande Pirâmide. Esse é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem da antiguidade. Possui aproximadamente, olha aí, 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um cada um pesando, em média, olha aqui, fera, 2,5 toneladas. Não é muito peso, né? Muito peso aí para você que está nos acompanhando. Agora sim vai começar o comando da questão. Agora começa o comando da questão. Considere que a pirâmide de Quéops seja regular. Sua base seja um quadrado com lados medindo 2,14. Atenta aí, ó. A questão informa que é uma pirâmide regular, né? Sua base, olha, e fala também que a sua base seja um quadrado de lados medindo 2,14. As faces laterais sejam triângulos isósceles. Olha, acabamos de fazer uma revisão. Já imagina, fera, se essa revisão aí dessa pirâmide, tudo que nós falamos, estivesse nessa questão aí, você ia acertar, fera. Continuando a leitura. As faces laterais sejam triângulos isósceles congruentes, né? Iguais, e suas arestas laterais meçam 204 metros. As arestas laterais. Nós informamos aí na nossa revisão, né? Falamos sobre a aresta da base, a aresta lateral da pirâmide, então não tem como, né, errar, então esquecer como montar aí, né, como colocar os dados na pirâmide. Continuando, o que é que a questão quer saber, Rosso? O volume mais aproximado. Atentem, feras, ele quer o mais aproximado. Então, nós já sabemos que não será exata o nosso cálculo aí, não será exato. Para a altura da pirâmide, né? A altura da pirâmide de Quéops, em metro, é. Poderíamos usar essa figura aqui, né, que foi dada pela questão, lembrando que essa foto foi tirada de cima para baixo, tá? Então tá aí a pirâmide desenhada, mas vamos fazer melhor, fera. Vamos colocar aqui no quadro para você o desenho dessa pirâmide e vamos inserir os dados fornecidos pela questão. Vamos lá, então, juntos. Vejam só. Acho que nós, né, temos aqui os dados da questão. A questão, a primeira, né, informação que ele fala, colocando para vocês, é essa aqui, fera, ó. Que a base seja um quadrado com lados medindo 2,4. A base é um quadrado. Vem aqui com a gente. Já, né, reproduzi a pirâmide, tá, de Quéops aqui no quadro, né? E a questão fala que a base da pirâmide é um quadrado, observem, medindo 2,4. 204, né, fera? É que está aqui no nosso... Desculpa, é 214. 214 metros, né? Então, observam só, cada aresta da base, aí a questão chama de lado, né? Cada aresta da base mede 214 metros. Claro, então, para a gente não esquecer mais a outra informação, nós temos aqui, fera, olha só, as faces laterais sejam triângulos isósceles congruentes e suas arestas laterais meçam. Agora a questão fala das arestas laterais da pirâmide, que é a aresta lateral da pirâmide, que nós já acabamos de colocar para você. Não é isso? Essa é a informação. Então, quanto mede a aresta lateral da pirâmide? A aresta lateral da pirâmide, agora sim, é 204 metros, tá bom? E a questão vem, fera, e pergunta sobre a altura dessa pirâmide de Quéops.
Então, a altura é essa parte aqui, ó, do vértice da pirâmide até o centro da base da pirâmide. É isso que a questão está pedindo. Então, fica fácil. A questão fornece as arestas da base e fornece a aresta lateral. Somente isso, fera. Olha, uma informação importante. A questão não falou de capacidade da pirâmide, a questão não fala de volume da pirâmide, então você não vai, fera, né, tentar inserir aí o cálculo do volume, até porque não está pedindo. A questão é simples e direta. Pede a altura e fornece duas medidas para você. A aresta da base e a aresta lateral da pirâmide. Duas informações. E pelo TELPIT, que nós acabamos de falar para você, você pode estar resolvendo essa questão. Então, agora vamos para a solução da questão. Acompanhe. Para você calcular a altura, você precisa, né, criar, né, ter habilidades para tentar interpretar o que, é que a questão está passando e como chegar no cálculo. É isso que vamos mostrar para você, fera. Olha só, a questão fornece, vou até achurar aqui, fornece a aresta lateral, observem só, da pirâmide, tá? A questão quer saber a altura da pirâmide, observem, a altura da pirâmide. Porém, fornece também a aresta da base da pirâmide, perfeito? Fornece. Mas só isso, Russo? É, fera. O que é que você precisa ter como conhecimento para enxergar isso aqui, fera? Ó, se você tiver do centro da base da pirâmide até o vértice da base, olha só, fera, isso aqui, ó. Lembra que eu desenhei para você agora há pouco, na revisão, o triângulo pitagórico? Apareceu ele aqui, fera, olha. A altura, a aresta lateral da pirâmide, tá certo? E apareceu também esse segmento aqui, ó, que é do centro, observem, do centro ao vértice da base da pirâmide. Não esqueça que essa base aqui, não esqueça que é o quê? Um quadrado, fera. Pois bem, então, se você achar esse segmento aqui, daqui a pouco eu vou falar o nome para você, você já tem a aresta lateral da pirâmide. Você quer a altura? Isso aqui é um triângulo pitagórico, é um triângulo retângulo, que você pode aplicar o teorema de Pitágoras, logo você vai achar a altura. Mas, Russo, como achar essa medida? Como achar essa medida? Vamos lá. Vou mostrar para você aqui que esse desenho aqui, é ou não é um quadrado? É um quadrado, fera. Olha só. É a base. E você sabe, de um vértice ao outro, você passando pelo centro do quadrado, você vai ter o quê? A diagonal do quadrado. Não saiu perfeito, mas está valendo, hein? Você vai ter aqui a diagonal do quadrado, fera. Ó, diagonal do quadrado. Tranquilo? Se tem aqui a diagonal do quadrado, e essa diagonal divide em duas partes o quadrado, vamos ter novamente, tá? Um triângulo retângulo. E com o triângulo retângulo você pode aplicar o teorema de Pitágoras. E nós queremos achar a diagonal. A diagonal, já aplicando o teorema de Pitágoras, colocando em ordem, você vai achar que a diagonal é igual a L raiz de 2, tá? Pode aplicar aí na sua casa com um tempinho, tá? E aplicar o teorema de Pitágoras, você vai chegar na diagonal é igual a L raiz de 2, perfeito? Então, observe que do centro do quadrado ao vértice aqui, ó, esse vértice, né, esse extremo, você vai ter o quê? Vai ou não vai ter a metade da diagonal, fera? Olha só, a metade da diagonal, olha. Metade da diagonal. D sobre 2. D sobre 2. Com certeza está visível aí para você, né? Só dá um zoom aí que você vai enxergar que do centro ao vértice aqui é a metade da diagonal.
Então, vejam comigo aqui, reparem. Esse pedaço aqui que nós colocamos como diagonal, a metade da diagonal, é ou não é isso aqui? Observem, a metade da diagonal é ou não é esse segmento aqui que nós queremos? Sai do centro, né, da base ao vértice aqui da base, fera. É isso mesmo. É a metade da diagonal. Então fica fácil. Russo, como achar a diagonal? Por aqui, olha. Vamos calcular a diagonal agora. Diagonal é igual... Vamos achar a diagonal. Quanto é a diagonal? É o L raiz de 2. A aresta aqui mede quanto? 207. Desculpa. 214. Raiz de 2, fera. Olha só. Só que eu quero achar essa medida aqui, olha. Então, essa medida é a metade da diagonal, é D sobre 2, D sobre 2. Nós queremos D sobre 2, olha, apagando. Queremos achar diagonal sobre 2. Então, fica fácil. Vejam. Então, a diagonal sobre 2 é ou não é 214 raiz de 2 sobre 2. E essa diagonal sobre 2, agora sim, 107 raiz de 2. Então, essa medida, acompanhe, por gentileza, aqui, ó. Essa medida, aqui, diagonal por 2, essa medida que nós achamos, vale o quê? 107 raiz de 2. Perfeito? Agora, nós podemos achar a altura. Temos essa medida desse cateto. Temos a medida da hipotenusa. Não esqueça que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que mede quanto? 204. Aplicando o teorema de Pitágoras, vamos achar a altura. Copie, por gentileza, que nós vamos fazer o cálculo pelo outro aplicativo, fera. Então vamos lá. Estão copiando? Copia aí. Qualquer dúvida, pode entrar em contato através das nossas redes sociais. Deve estar aí, né? O joinha, dê um joinha aí também, tá? Fazem a pergunta pelo WhatsApp, tá? Então, por aí mesmo, né? Estão assistindo, tá? O pré-ENEM desafio. Logo, logo vamos estar continuando a solução aí desse cálculo da pirâmide, pede a altura da pirâmide. Então vamos lá, vamos resolver por aqui agora, fera, acompanha a gente, tá? Para você não perder o foco. Então, ó, vamos continuar a solução. Qual a solução? Vamos calcular a altura da pirâmide, fera. Aí, vocês vão observar, nós desenhamos dentro da pirâmide um triângulo, perfeito? Onde nós vamos ter aqui a altura, vamos ter esse cateto que nós achamos e definimos junto com vocês que isso aí é a metade da diagonal. E o cálculo da metade da diagonal ficou 107 raiz de 2. E a aresta lateral fornecida pela questão é 204 metros. E aqui é 107 raiz de 2 metros. Então, falamos a vocês que nós estamos diante, não é isso? De um teorema pitagórico, né? Vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, tá? Então, ó, o TELPIT, né? O teorema de Pitágoras, o que ele rege? Fala pra gente, revisando novamente. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então, a hipotenusa mede 204 elevado ao quadrado. Do cateto eu posso usar a altura ao quadrado mais o C, 107
raiz de 2 ao quadrado, fera. Dá um tempinho para você aí, tá? 4 segundos para você elevar. Elevar aí, observem. 204 ao quadrado e 107 ao quadrado. E depois, não esqueçam, raiz de 2 ao quadrado. Faça esse cálculo separado aí, tá? E e daqui a pouco vamos continuar a solução. Então vamos lá. 204 ao quadrado, você chegou com certeza a 41.616, perfeito? Que é igual a altura ao quadrado, mais 107 ao quadrado, fera, 107 ao quadrado, você chegou a 20 o quê, fera? Não, você já fez direto aí, não é isso? Você chegou a 22.898. Por quê? Não esqueçam, ele pegou 107 vezes raiz de 2, ó, mostrando para vocês aí detalhado, raiz de 2 ao quadrado são 2, perfeito? Aí, ó, 107 vezes 2, tá? Não esqueço. Vai aí sim. 107 ao quadrado, 107 ao quadrado vezes 2, vai dar 22.898. Aí teremos isso aqui, ó, altura ao quadrado é igual a 41.616 menos 22.898. Perfeito? Essa subtração aí, vamos ter esse valor aí. H ao quadrado é igual a 18.718, fera, olha. Então, como achar a raiz quadrada? Então, fica assim, ó, a altura é igual a raiz quadrada de 18.718. Agora, nós queremos achar a raiz quadrada de 18.718, fera. Digo a vocês como macete, tá? É como nós falamos aí, tá? Um bizu, uma informação a você. Quando vier uma questão, seja em concursos públicos, seja para o Enem, uma questão pedindo de valor aproximado, olha só, um valor aproximado, onde você, né, não vai ter um valor exato, sim aproximado, com casas decimais, não pensem duas vezes, vocês vão para a alternativa. Porque está aí, ó, a altura é igual a raiz quadrada de 18.718. Nós já sabemos que esse valor vai dar um valor aproximado, porque a questão já fala, fera. Olha, bem aqui, ó, questão, né, vai ser um valor mais aproximado aí para a altura. Então, você vai para a alternativa, tá certo? Vai para as alternativas. Aí, das alternativas, você pode fazer, vejam só, você pode fazer multiplicar pelo próprio número, tá? Multiplicar pelo próprio número, fera, ó, segue aí, ó. Porque quando você multiplica o número por ele mesmo, você vai achar ele ao quadrado. E a raiz quadrada desse número ao quadrado é ele mesmo, perfeito? Falei um pouco rápido, né? Mas é isso aí. Então, ó, você pode multiplicar por ele mesmo. Aí logo esse próprio número vai ser a sua própria, né, raiz quadrada quando você chegar no número inteiro aí. Perfeito? Então vamos lá ver. E qual é o bizu, Russo? Vamos lá. Fera, todas, assim, na maior parte das questões que nós já resolvemos, tá? Nós fizemos uma coleta de dados e percebemos que quando a questão pede um valor aproximado, os itens a serem marcados, o item a ser marcado, deve ser ou a primeira alternativa, ou a segunda, no máximo a terceira alternativa, tá? Porque você pode pegar as alternativas e fazer esse cálculo aí e chegar na solução. Mas vamos mostrar para vocês rápido aí, tá? Vamos trabalhar com o item B, tá? O item B aí, ó. Tá? Como assim, Russo? Vamos fazer esse produto. Quando você multiplicar
136,8 vezes 136,8, você vai chegar nesse resultado aqui. Acompanha aí, fera. Acompanha a gente aí, ó. Vai chegar nesse resultado. 18.714,24. Se você multiplicar o item C aí, ó, 173,7 vezes 173,7, podem fazer aí com calma em casa essa multiplicação, tá? Você vai chegar nesse resultado. Coloque aí, esse produto da alternativa C vai chegar em 30.000, organizando, 30.171,69. O item A, vocês já viram que vai dar um número menor, tá? Então vamos já despachar, ó, para checa aí. Ficamos entre o item B e o C. Vamos para a questão. Olha só, a raiz quadrada de 18.718 vai se aproximar. Qual o número aí que se aproxima mais da raiz quadrada? Não esqueça que a raiz quadrada vai ser um número multiplicado por ele mesmo, que vai chegar perto de 18.718. Ao enxergarmos aqui no item, na alternativa B, você vai ver que se aproxima dos 18.000. Observe, ó, 18.714. Nós temos aqui 18.718, né, fera? Tá? Então, o item B está mais próximo para ser a alternativa certa do que o item C. O item C, o produto ultrapassou os 18.000 e muito. Chegou mais de 30.000, perfeito? Mais de 30.000. Então, vejam só, sem dúvida alguma, o item correto a ser marcado, fera, é o item B de bola, ou de bolo, não é isso? Então, pronto. Mais uma questão aí, tá? Sobre o estudo da pirâmide do Enem. Para você aí, você pode voltar, né, tirar suas dúvidas com a gente, repetir esse vídeo várias vezes e você vai entender, né? E vai estar na sua mente para você resolver qualquer outra questão referente à pirâmide. Perfeito? Um momentinho para você copiar e vamos dar sequência na segunda questão da aula de hoje. Copiem aí, por gentileza, um tempinho para vocês tirar a dúvida. Mais uma questão da aula de hoje. Vamos lá, fera. Questão número 2. Questão número 2 vai nos informar, né, que nós vamos dar início, tá, ao estudo do cilindro. Vocês lembram que nós já fizemos o estudo do cilindro aqui com vocês? Então vamos para a questão número 2. Fala aí, ó. Uma indústria planeja produzir caixa d'água em formato cilíndrico com 1 metro de altura, capaz de armazenar 0,4 metros de água. Não esqueça, armazenar, fera, não esqueça. Então, nós estamos falando do quê? De volume. Estamos falando do volume, capacidade. A medida do raio da base dessa caixa d'água em metro deve ser. Olha só, como resolver. Primeiro passo, você deve começar, eu sugiro a você, fera, nós façamos aí a figura, o desenho da figura.
cilíndrica, tá? Aí a questão fornece a altura do cilindro, né? Com 1 metro de altura. O cilindro tem 1 metro de altura. E fornece também o volume, não é isso? E pede para calcular o raio. A questão pede para calcularmos o raio. Observe só, precisamos calcular o raio. A questão nos fornece, tá, o volume. A questão nos fornece o volume. O volume é igual a 0,4 metros cúbicos, tá? Desculpa, volume é igual a 0,4 metros cúbicos. Então é isso. Vamos lá. Vocês sabem que o raio é do centro da base, né, que isso aí é um círculo, a sua superfície, nós vamos ter o quê? O raio. Então, basta apenas fazer a substituição, fera. Olha só. Falou em volume, vocês vão aplicar a fórmula do volume do cilindro. Então, o volume do cilindro, que nós chamamos de volume do sil, é igual à área da base vezes a altura. O volume também do cilindro, fera, o volume do cilindro pode ser dado assim, ó. A área da base, observe aí. A base é ou não é um círculo? E a área do círculo é ou não é πr ao quadrado? É isso, fera. Vejam só. Então, implica dizer que a área da base é πr ao quadrado, vezes a altura. Tá? Então, ó, o volume, ele falou, não é isso? É 0,4 metros cúbicos, o valor do volume do cilindro. O π, ele não informou para usarmos. Se ele não informou para usarmos, vamos manter o π. Ele pede o valor do raio, fica r ao quadrado. E fornece o valor da altura, que é 1 metro. Então, vejam só. Vamos organizar aqui, né, esse nosso cálculo, fera. Então, olha, 0,4 é igual π vezes r ao quadrado vezes 1 é π vezes r ao quadrado. Então, temos 0,4. O π está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, que é igual a raio ao quadrado. Temos o raio ao quadrado é igual a 0,4 sobre π. Foi o que nós fizemos aí. Observe aí. Tá? Foi o que nós fizemos. Igualamos, não é isso? 0,4 é igual a π, é igual a r ao quadrado. Se r ao quadrado pode ser 0,4 sobre π. A mesma coisa. Queremos achar o valor do raio. O valor do raio, fera. Deixa eu mudar aqui a cor para preto, perfeito? Então, olha só. O raio aí é igual a raiz quadrada de 0,4 sobre π. É mais ou menos, não esqueço, mais ou menos, tá certo? Mais ou menos. Porém, por se tratar de medida aí, vamos utilizar o mais. Então fica assim, ó. O raio, quanto vale o raio? Raiz de 0,4 sobre π. Qual alternativa, fera? Qual alternativa é a correta? Sem dúvida alguma, é o item D, olha só, D de desafio, tá? Mais uma questão da aula de hoje, resolvida para você, fera. Então, vamos para a questão número 3. Não esqueçam, qualquer dúvida, podem perguntar aí. A nossa equipe está pronta para atender você. Qualquer informação, tá, dúvidas referente à nossa aula, pode perguntar que vamos retribuir, tá? Tirando a sua dúvida. Vamos para outra questão da aula de hoje. Enquanto isso, copia aí, vamos lá, alguns minutinhos para vocês aí copiarem, foque aí na questão. É esse momento de fazer a pergunta de vocês, fera.
Ok? Vamos lá para outra questão. Questão número 3. Vou só tentar mudar aqui a cor do pincel, fera. Mudar aqui para preto, né? Que o fundo está branco aí, até melhor para escrever. Tá certo? Então vamos lá. Acho que é aqui. É aqui. Pronto. Vamos ver se é aqui. É isso aí. Vamos lá então. Questão 3. Mais uma questão referente a cilindro. A foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Uma cisterna como essa, na forma de cilindro circular reto, com 3 metros quadrados de base, olha, a questão informa 3 metros quadrados de área da base. Foi abastecida por um curso d'água com vazão constante. Fala sobre vazão. Só lembrando você, tá? Para uma observação, uma obs. Vazão, fera, vazão, nada mais é do que a capacidade, ó, capacidade, tá? Ora pode ser dado pelo volume, tá certo? Sobre a variação de tempo, tá bom? Então, continuando a leitura. O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos de um mesmo dia, conforme o quadro. Esse quadro aqui, olha. Aí pergunta, qual foi a vazão? Qual foi a vazão? Em metro cúbico por hora. Essa vazão aqui, fera, ele quer essa vazão, ele quer em metro cúbico por hora, perfeito? Em metro cúbico por hora. Então vamos lá. Vamos para a resolução da questão. Observe aí nesse quadro que nós temos aqui esse intervalo, ó, de 6 horas a 8 horas. Vai se passar quantas horas? 2 horas. Acompanha aí, fera. 2 horas, perfeito? E nesse intervalo de 2 horas, o nível da água, acompanha aqui, ó, o nível da água refere-se à altura. A altura, tá? Em que a água se encontra em relação à cisterna, né? Ao cilindro, né? Que a cisterna tem forma cilíndrica. Então, essa variação de altura, podem fazer aí, fera. 1,1 menos 0,5, essa variação de altura, vai chegar a ser o quê? 0,6 metros, tá? 0,6 metros. Tá? É um pouco a mais que meio metro, tá bom? Então tá aí, ó, essa coleta de dados aí para vocês, tá? Vamos lá, façam a leitura e tire um momento aí para tentar interpretar direitinho, para a gente dar continuidade na solução da questão. Enquanto isso, o professor Russo vai tomar uma água para refrescar a garganta. Estamos olhando vocês aí, fera. Fiquem focados na questão. Enquanto isso, daqui a pouco vamos continuar a solução da questão, perfeito? E o raciocínio, vocês estão me escutando, com certeza. O raciocínio é bem prático e bem lógico dessa questão, tá? Pronto. Então vamos lá para o raciocínio. Então, qual é o raciocínio lógico? Olha, raciocínio lógico da questão. É simples, fera. Olha, tenta aqui comigo. Se em 2 horas, o nível da
da água atinge, né? Tem essa diferença aí de 0,6 metros. Então é lógico, observem só, vou colocar de vermelho para entender, para separar aí. Então é lógico que em 1 hora o nível da água atinge o quê? A metade, não é isso? Se em 2 horas é 0,6, então em 1 hora vai atingir 0, o quê? 3 metros. Não esqueçam que a questão, ó, reafirmando aqui para vocês, atenta aí, o círculo aí que eu fiz, que a questão pede a vazão em metros cúbicos por hora, ou seja, em metros cúbicos a cada 1 hora, perfeito? Então a questão que é isso, olha só, em 1 hora, nós já temos o quê? Em 1 hora, isso aqui, o que é isso aqui? É o tempo, tá certo? E 0,6, que é isso aqui? Altura. Não é isso? A altura, fera. Vou voltar aqui. Altura, perfeito? Então vamos lá para a solução. Tendo esses dados, observe aí, tendo esses dados, o que é que nós temos? Podemos calcular o que? O volume o volume em relação a 1 hora. Então, o volume é igual à área da base vezes a altura. O volume é igual, observamos, o volume a questão forneceu. Mais uma vez, eu vou grifar aqui de vermelho agora. Observe aí. O volume, a questão fala que o volume é igual à área da base. A área da base, corrigindo, a área da base equivale a 3 metros quadrados. A área da base, 3 metros quadrados. Russo, onde é que está isso? Aqui no comando, fera. No comando da questão. 3 metros quadrados, tá bom? De base, questão fala. Vezes a altura. Cadê a altura, Russo? Está aqui, fera. A altura está aqui para você, ó. 0,3 metros. Não esqueçam. Por que 0,3? Porque a questão quer, né, pede a vazão em metros cúbicos por hora, cada hora. Então, é 1 hora. Perfeito, fera? Então, agora sim, vamos calcular a vazão, olha. Aí é isso que a questão pede. A vazão é igual ao Só finalizando o cálculo do volume, tá? Então, fica assim, ó. Volume é igual a 3 vezes 0,3, 0,9 metros cúbicos. Fechamos o volume. O volume, fera, já foi achado. Agora, achamos a vazão. Vazão é igual, olha a fórmula aqui, coloquei aqui para vocês. Pode ser capacidade sobre a variação de tempo, capacidade sendo representada pelo volume. Então, 0,9 metros cúbicos sobre o tempo que é de uma hora. Então, 0,9 dividido por 1 não mudou, fera, é 0,9 metros cúbicos por hora. Então, qual alternativa é a correta? Alternativa C, fera, olha aqui, 0,9. Tá aí, mais uma questão aqui pelo desafio. Vamos lá para outra questão número 4. Fera, não esqueçam, vamos compartilhar essas aulas, né, para que possamos ajudar, contribuir com muitos alunos que queiram mudar de vida através do estudo. Claro, utilizando como ferramenta de mudança, né? O desafio está aqui para isso, para ajudar você, né, a mudar a sua vida, a transformar a sua vida para melhor. E, claro, só através do estudo, né, fera? Então está aqui o professor Russo com mais uma questão para você. Vamos para a questão número 4. Não esqueça, dúvida, só perguntar aí que vamos estar respondendo e não vamos deixar você com dúvida, tá certo? Mas, claro, você pode voltar essas nossas aulas, tá? Na noite também, se estiver mais tranquilo, você pode estar revisando as nossas aulas aí. Dê um joinha aí, fera, tá? Vamos para a questão número 4.
Questão número 4. Vamos lá. Uma indústria faz uma parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado 2 tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares, de dimensões. Opa! Os dados começaram a surgir. De dimensões 10 centímetros por 20 centímetros. Não esqueçam, fera, a primeira dimensão é de 10 por 20. Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem, em formato de cilindro circular reto, que posteriormente recebe o fundo e tampa circulares. A figura ilustra, está aqui a figura, ou as figuras, né, fera? Dependendo de qual das extensões será utilizada como altura, as 2 opções para formar a possível embalagem. Aqui a figura. A pergunta é, vem agora, dentre essas 2 embalagens, a de maior capacidade, maior capacidade, apresentará o volume, não é isso? O volume em centímetros cúbicos igual a... Segue as alternativas. Então, vamos para a solução, fera. Então, vamos separar aqui, figura, tá? Vamos calcular primeiro, fazer o cálculo para essa figura, vamos precisar calcular da embalagem 1, vamos começar por aqui, fera. Embalagem 1, embalagem, né? 1. Então, aqui, para a embalagem 1 e para a embalagem 2. Perfeito? Separar aqui. Vamos fazer o cálculo primeiro para a embalagem 1. O que é que nós devemos fazer, Russo? Para a embalagem 1, o que é que nós podemos fazer aí? Primeiro passo, tá? Para calcular o volume, porque para sabermos, a questão pede o maior o quê? Capacidade de volume. Então, nós precisamos, para calcular o volume, não esqueçam que o volume do cilindro é dado por aqui, o volume do cilindro. Sempre eu chamo de seu, tá, fera? O volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura, ou πr ao quadrado vezes a altura. Tá certo? Acompanha aí. Então, vamos adiante. A questão não fornece para a gente, né, o valor do raio. Nós estamos precisando calcular, nós precisamos ter, para calcular o volume, quem? Não esqueça, o raio e a altura. Na figura 1, que nós chamamos de embalagem 1, a questão fornece quem? A altura, né? Fornece o quê? O diâmetro, né, fera? Mas não fornece o quê? O raio. Mas você vai deixar de fazer esse cálculo só porque a questão não forneceu o raio? Não, você vai atrás, fera. Atenta para cá. Você concorda comigo que essa figura aqui retangular, olha só. Quando formarmos essa outra figura aqui, né, que está sendo grifada de vermelho, fera. Quando ela for dobrada nesse formato de cilindro, essa medida 10 centímetros é ou não é o diâmetro dessa figura, fera? É o diâmetro da figura, não esqueçam, tá? E vocês vão observar que esse círculo, o tamanho desse círculo, a medida desse círculo, desculpa, fera, falei algo inapropriado aqui. Eu falei que 10 centímetros é o diâmetro negativo. 10 centímetros me corrigindo, tá? 10 centímetros
é o comprimento da circunferência, tá certo? Ó, vejam só, logo o comprimento, vou chamar de 1, comprimento 1 dessa circunferência, dessa embalagem, né, 1 é da primeira embalagem, é igual, vocês sabem, né, que é 2πr. O comprimento de qualquer circunferência, né, Fera, é 2πr. O comprimento, que agora há pouco fiz a correção aqui, é 10 centímetros, igual a 2 vezes π vezes o raio. O raio que nós vamos encontrar dessa primeira figura da embalagem. Então fica assim, ó, o comprimento quanto é? 10. Coloque aí, ó, 10 é igual a 2 vezes π vezes o raio que nós vamos achar. Então fica assim, ó, 10 dividido por 2π, que é igual ao raio. Então o raio é igual, vocês concordam que 10 por 2 é 5, dividido por π. Achamos o primeiro raio da figura da primeira embalagem 1, que é a embalagem 1. Vamos achar agora, o cálculo é um pouco extenso, né, Fara? Mas fica até bom assim, né? Você pode fazer aí, aprender com a gente, passo a passo. Então vamos achar agora quem, Russo? O volume, Fera, olha só, o volume. O volume do cilindro, olha, é π vezes o raio ao quadrado. O raio fica assim, Fera, ó. É 5 sobre π elevado ao quadrado, vezes a altura. A altura a questão fornece, é 20, ou são 20, né? Então, o volume da primeira embalagem é igual, ó, π vezes 5 ao quadrado, 25, sobre π, vezes o 20. Aí, olha só o que vai acontecer. Acompanha aqui, ó. Não esqueça que π, faltou aqui, ó, π ao quadrado é π ao quadrado, ó, Fera, tá? E aqui vamos ter, só para mostrar para você, π ao quadrado é π vezes π, tá? Aí nós podemos pachecar. Vejam só, pacheca esse π com esse π e vai sobrar um π embaixo. Então, o volume da primeira embalagem é igual. Vamos fazer esse produto aí, ó. 25 vezes 20, 500, perfeito? 500. Aí vai sobrar um π embaixo, observe, vai sobrar um π embaixo. Então, 500 dividido por π. Logo, nós já temos o cálculo, já achamos o primeiro volume. É um pouco extensa, né, Fera, esse cálculo, mas até é gostoso aí de fazer. Então, veja só, achamos o volume da primeira embalagem, dessa primeira aqui, Fera. Precisamos achar o volume da segunda embalagem para fazermos a comparação e determinar qual é, né, de maior o quê? Capacidade, né, o volumétrica, perfeito? Então, vamos lá. Mesmo pensamento, Fera, ó, precisamos calcular o raio. Precisamos calcular o raio. Aqui nós calculamos o raio, olha, Fera, tá? Precisamos calcular o raio. E pela expressão do comprimento, que a questão fornece que o comprimento da circunferência da base do círculo, que é uma circunferência, olha. Vale quanto o comprimento da circunferência aí? Vale quanto? 20 centímetros. Então, o que é o comprimento? É 2π vezes o raio. Então, o comprimento, aí nesse caso, é 20, não é isso? Que é igual a 2π vezes o raio. Então, ó, 20 sobre 2π é igual ao raio. Então, o raio é igual a 20 dividido por 2, ó, 20 por 2, 10 sobre π. Pronto, Fera. Vamos mudar aqui para finalizarmos o nosso cálculo. Então, o volume da embalagem 2 é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura. O volume da embalagem 2 é igual a π vezes o raio da embalagem 2, né, Fera? Que é esse raio da embalagem 1, ó. Só para não perdermos o foco. Então, fica assim, ó. π vezes... Quanto é o raio? Achamos. 10 sobre π elevado ao quadrado vezes a altura. O volume, observem,
da embalagem 2 é igual a π, que multiplica 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, fera, é 100. Sobre π ao quadrado, perfeito? Vezes a altura, né, fera? A altura aqui, já podemos definir a altura aí, fera, olha. A altura que a questão fornece 10 centímetros, tá certo? 10, ó. Eu podia ter substituído bem aqui, tá? O volume da embalagem 2 é igual, olha, vamos pachecar. Chegou a hora do pacheca. Pacheca, um π com um π daqui. Não esqueça que eu falei para você que π ao quadrado é π vezes π. Quando eu pacheco com um π, sobra um outro π, perfeito? Então, 100 vezes 10, 1000 sobre π. Tá? Então, é claro, fera, é claro. Olha só. Aí eu pergunto para você, olha, chegamos na resposta aqui. Volume 1 da primeira embalagem e o volume 2 da segunda embalagem. A pergunta é, dentre essas duas embalagens, reforçando a pergunta, ó, a de maior capacidade apresentará volume em centímetro cúbico igual a. Centímetro cúbico igual a. Item A, item B, item C ou item D. Fera, qual é o maior? Aqui o cálculo, é 500 dividido por π ou é 1000 por π? Vocês vão observar que os denominadores são iguais. Os denominadores são iguais, não é isso? Então, você pode eliminar aí e já ter uma noção que 1000 é bem maior, é o dobro que 500, não é isso? Então, a alternativa correta, né, é o item D de desafio, fera. Olha, mais uma questão resolvida. Ou você pode fazer assim, ó, 500 dividido por π. Vamos colocar o π como sendo 3. 500 por 3 é 160 alguma coisa. E 1000 por 3 é mais de 300, tá? 333 alguma coisa. Então, sem dúvida alguma, o volume, né, que marquei a ser marcado aqui é da alternativa D, que é 1000 sobre π. É o segundo volume aqui, é da segunda embalagem, fera. Mais uma questão da aula de hoje resolvida. Questão número 4. Tempinho para você aí copiar, tirar qualquer dúvida aí no ar, pode perguntar que vamos retribuir respondendo a sua dúvida, fera. Tá? Então, olha, não esqueçam, a aula está sendo finalizada nesse momento, mas vamos continuar nas próximas semanas. Fique com a gente, tá? Dê um joinha aí e logo, daqui a pouco, vamos entrar ao vivo no pré-concurso, tá? Com raciocínio lógico para o concurso da Polícia Militar do Estado do Amapá com vocês e também para o CFO do Corpo de Bombeiro do Estado do Amapá. Logo, fica aí com a gente. Ligado, fera! Tchau!